Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. É uma grande alegria para nós hoje nos ouvir esta palavra de Deus que vem tocar profundamente no nosso coração, na nossa vida. Vem mostrar aonde está a nossa busca do nosso tesouro. Em Mateus 6,19, Jesus vai dizer: aonde estão os seus olhos, vai estar o seu coração. Aonde está o teu tesouro, vai estar os teus olhos, vai estar o teu coração, a sua busca. Se meus olhos buscam grandeza, sabedoria, eu vou encontrá-la. E que bom que muitos homens têm feito isso, têm buscado um tesouro inesgotável. Porque o reino de Deus não fica pronto da noite para o dia em nós. Ninguém torna santo da noite para o dia. Mas a santidade está em nós já. Ela está aqui. Ela já está prefigurada. A felicidade já está prefigurada em nós. Ela torna em plenitude quando nós realizamos a nossa vida. Todas as riquezas de Deus, elas estão em nós. O tesouro inesgotável de Deus está escondido em nós. Mas é preciso que a gente vá lapidando e descobrindo a riqueza que nós temos e que está escondida e que está dentro de nós. A felicidade não está lá fora, ela está aqui, mas nós precisamos descobri-la aqui dentro. A alegria não está lá fora, não está em coisas, em objetos, não, ela está dentro do nosso coração, mas é preciso descobri-la. A bondade, a mansidão, a ternura, a docilidade, todas as coisas, todos os tesouros de Deus já está aqui dentro de nós. Tudo que você precisa para viver bem, para ser feliz, para dar alegria, para ser alegre, não está do lado de fora, está dentro de você. Mesmo que você encontre com todas as outras coisas do lado de fora, você não as vê. Você não se sente realizado. Mesmo que a pessoa vá a uma faculdade, mas se ele não se sente feliz de fazer aquela faculdade, por mais que o curso seja bom, mesmo que ele estude medicina, ele vai sair dali como um péssimo médico, porque ele não quer ser médico. Mesmo que o estudo o capacite para todas as belezas de curar pessoas, de fazer uma operação, de ajudar o nascimento, tudo que ele pode fazer de devolver a paz para o coração do homem através dos medicamentos, do curativo. Mas se ele não encontrou esse tesouro no seu coração, ele vai continuar infeliz, ele não vai realizar. Ele pode ser engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser mecânico, qualquer coisa que ele pode, mas se ele não encontrou esse tesouro dentro do seu coração, não se sente alegre, não se sente feliz, não ama
a sua vida, não ama aquilo que faz, não ama a sua história, não ama a sua família, não ama os seus amigos, não ama a si mesmo, ele vai ser infeliz mesmo tendo todas as riquezas à sua volta. Tudo está ali. E nós vamos ver que Moisés, a primeira leitura mostra essa transfiguração. Moisés, que antes foi criado por Faraó, estava lá para reinar, ajudar a reinar. Tinha todo o poder, toda a riqueza. Foi criado ali. E de repente, por causa de um judeu, vamos dizer, né, que antes não era judeu, mas da sua família, um povo, do seu povo. E aí ele mata um soldado por causa daquela pessoa. E ele abandona toda a sua riqueza, foge para o deserto afora, vai morar no deserto, vai conhecer uma família, vai se enraizar ali, vai de rei para pastor de ovelhas. É pouca coisa. Trocou tudo, trocou a sua história, trocou a sua identidade. E de repente encontra outro tesouro, a riqueza de Deus, o poder de Deus na sua vida. De um homem de pastor de ovelha, gago, fraco, escondido, fugitivo. Agora Deus manda ele de volta lá para o Egito, para ser o libertador do seu povo. Eu não sei falar direito. Deus arrumou um companheiro de viagem. Não, vou arrumar alguém que fala por você. Então Deus o capacitou para ir lá tirar o seu povo da escravidão. E ele tornou esse tesouro, o homem da lei de Deus. Um homem que vê Deus na sua vida. E aí quanto mais ele se revestiu desta graça, saindo com o seu povo, e aí ele vai para o Monte Horebe, para ver que? Para escutar a Deus, para ouvir aquilo que Deus queria falar com ele. E ele se transfigura numa pessoa nova, num homem novo, que resplandece alegria, que resplandece tudo de bom. Torna sinal daquele que é o caminho de salvação para aquele povo. É tão bom, né, quando a gente encontra as pessoas que você olha, quando ela está feliz, as pessoas falam: nossa, mas seu rosto está lindo, não é assim? Quando você está cheio de alegria, quando você está cheio de felicidade, quando você está cheio de Deus, você resplandece, o seu rosto muda, seu corpo muda, o seu jeito de falar muda. Quando a gente se enche de Deus, a gente muda. Antes, a gente vê as pessoas falando: nossa, antes aquela pessoa, olha, ele reclamava, ele xingava, ele brigava, ele era da pá virada, né? Ele antes, olha, quem conheceu essa pessoa não tem ideia de quem é ele agora, né? Ele resplandece beleza de Deus, resplandece confiança, resplandece jovialidade, resplandece paz, resplandece bondade, resplandece caridade, resplandece virtudes que os homens ficam admirados. Aonde estava tudo isso? Dentro de si mesmo. Mas Deus fez com que aquele tesouro que estava escondido dentro de nós resplandecesse. As virtudes que estavam antes escondidas, morta dentro de nós, adormecida, até mesmo sendo corroída dentro de nós, esquecida por nós mesmos. E às vezes estava sendo valorizado os defeitos. Onde a gente colocava os defeitos para fora, onde a gente colocava as gritarias, as brigas, as mentiras, o orgulho, a vaidade, a luxúria, a impureza. O que resplandecia antes era isto, que às vezes a gente deixa resplandecer dentro de nós. Às vezes a gente prefere ser mau, a gente prefere ser egoísta, brigão, a gente prefere ser ignorante do que uma pessoa educada, amorosa. Se for perguntar para cada padre ali, e eles foram olhar a história deles, eles trocaram todos os outros tesouros por esse. Cada um tem uma história, cada um que está aqui.
seminaristas que estão ali. Cada um tem uma história. Eles tinham uma história. De antes ter os tesouros dele. Qual que era o tesouro? Que sonhos tinham cada um? Muitos tinham sonhos, às vezes, de casar, ter a sua família. Mas de repente encontraram outro tesouro, maior ainda, de dar a vida em resgate de muitos outros. Não apenas gerar uma família, mas dar a vida em resgate, porque todos eles abriram mão da sua vida para resgatar uma outra multidão que estava tão perdida quanto eles. Eu antes era comunista, fazia passeatas, como eu vejo os jovens fazer passeatas. Eu era jogador de futebol, bebia, fumava. Eu queria ser alguém, eu queria ser uma pessoa importante. Eu estudava, fazia faculdade, fiz faculdades. Para quê? Fiz 3, para poder ser uma pessoa importante para mim. Ter a minha casa, ter minhas coisas, ter meu carro, ter meus bens. E de repente, eu descubro outro tesouro. Outro. E aí eu troco todos esses sonhos por outro menor. Por outro que parecia menor. Para dedicar a vida aos outros, para ser padre, para servir a Deus através das pessoas. Porque o homem de Deus é aquele que é separado por Deus para o serviço do reino de Deus. E aí você, que é casado, que casou, que hoje tem, você trocou a sua vida para ter a sua família, para ter seus filhos, para educar seus filhos em Deus, para que eles fossem os melhores filhos do mundo. E nós filhos, quando nós descobrimos essa riqueza de Deus, nós vamos querer ser os melhores filhos do mundo. Quando eu descobri Deus, eu queria ser o melhor irmão. Portanto, eu nunca briguei na minha casa, nunca bati em ninguém, nunca bati em nenhuma irmã minha, nunca toquei. Eu tenho 6 irmãs e um irmão. Eu nunca briguei na minha casa, nem na rua, porque eu descobri que eu precisava amar as pessoas. Se eu amava meus amigos na rua, por que não amar os meus irmãos em casa? Deus assim faz a gente descobrir os tesouros que estão em nós. Esse amor que é inesgotável, que não acaba, e que quanto mais você usa, mais aumenta. Se eu não brigava na rua com os meus amigos, se eu não xingava os pais dos outros, se eu não ofendia os pais dos outros, também não ofendia o meu. Se eu tratava bem as mães dos outros na rua, dos meus amigos, eu também tratava bem a minha. Se eu acolhia os outros bem, eu também acolhia meus irmãos bem. Eu não podia fazer acepção dos meus irmãos. Eu tenho que tratá-los bem. Deus faz a gente descobrir essa riqueza. Se eu vou na casa dos meus parentes, trato todos bem, também eu vou tratar cada pessoa. O mesmo carinho que eu tenho pelo Monsenhor Jonas, de tratá-lo bem todos os dias que eu vou à casa dele, eu também trato todas as pessoas que Deus coloca perto de mim. Se eu trato bem a minha mãe, eu acolho do mesmo jeito todas as mulheres que Deus coloca perto de mim. Porque o tesouro inesgotável de Deus é assim. Ele não faz a gente fazer acepção de pessoas, mas Ele faz amar. Ele faz você amar a sua profissão, porque você vai ser feliz. Você vai usar aquela sua profissão como sinal da graça de Deus para produzir coisas maravilhosas. Você não é apenas um empregado, uma empregada. Não, você é um servidor de Deus naquele lugar. Aquele salário sustenta a tua vida, te dá dignidade, e você olha para aquele salário como uma bênção. E você vai estar naquele lugar sendo fruto do amor de Deus ali para aquelas pessoas. Sinal do amor de Deus, pérola preciosa de Deus naquele lugar. Então, onde que eu vou trabalhar, eu coloco como aquele lugar como a vinha que Deus me deu, que Deus me confiou para trabalhar. Cada lugar que eu vou, eu faço isso, porque eu sei que ali Deus me colocou como sinal do amor dele para que as pessoas. E eu não preciso ser chato, enjoado. Não estou lá como uma pessoa que serve os outros também. Na minha casa, onde eu moro, a gente tem que treinar. Cada ano que eu moro, teve um ano que eu morava com 108 pessoas. Você tem que treinar a morar com 108.
ali repartir tudo. Você acolheu 108 no seu coração. Depois eu fui tentar morar com 45. Se acolher 45. Agora eu moro com 8 pessoas. Mas eu noto que quanto mais a gente mora sozinho, mais egoísta a gente torna. Quanto mais a gente mora com bastante gente, todos os padres aí moraram em seminário, você tem que repartir, você tem que sentar junto. E aí você vai ver, cada um tem os seus defeitinhos. E você tem que superar os defeitos dele com o seu amor. Para conviver com ele, para estar com ele, para dar o melhor seu para ele. Os tesouros de Deus é isso, essa é a pérola preciosa que Deus coloca. Esse é o amor que Deus coloca dentro de nós. Que Ele faz com que a gente se alimenta dele e distribui igualdade e condição para todas as pessoas. E aí você vai conviver com pessoas que às vezes todo mundo fala mal, que todo mundo reclama, que todo mundo xinga, mas por causa do seu amor, ele muda, ele convive com você de forma diferente. Quantos amigos meus que antes bebiam, e quando saiu comigo, eu tinha parado de beber, eles também deixavam de beber, por causa que eu tinha parado. Quantos amigos que eu tinha que fumavam, quando saiu comigo, evitavam de fumar perto de mim, porque eu estava parando de fumar. E eles, em virtude da graça, eles também não fumavam perto para ajudar. Então Deus é assim, Ele faz com que os outros que estão do nosso lado se lapidam também. Quantos amigos que xingavam, falavam palavrão, mas quando começaram a andar comigo, viram que eu fui ajudando eles também a pararem de falar palavrão, de xingar, de ofender, de gritar, de xingar, de reclamar, de viver a vida reclamando. Se eu tenho ideais, os meus ideais podem ser revestidos deste amor, desta graça de Deus, deste poder. E Deus quer isso para mim e para você. E Deus quer fazer com que nosso rosto resplandeça como Moisés, que todos olham, vão ficar encantados. Quem é esta pessoa? Antes eu conhecia essa pessoa, ela era assim, assim, assada. Olha como que ela está diferente, como ela está bela, como ela está jovial, como ela transfigurou, como que o amor de Deus transfigurou a vida dessa pessoa. Assim como fez com Moisés, assim como fez com Davi, que era pastor de ovelhas, e Deus tirou lá do pastoreio de ovelhas, fez vencer Golias e tornou o melhor rei de Israel. Deus é capaz disso conosco, e Ele quer fazer isso com você. E Ele fez isso comigo também. Me tirou das garras do mal para me transformar num homem novo. Se eu tivesse hoje, eu seria talvez um político, uma pessoa enraizada naqueles ideais de revolução, de briga, que eu estou vendo com muitos jovens hoje que saem para a rua, não para manifestar os seus ideais, mas saem para quebrar, para destruir. Quantos jovens hoje estão fazendo passeata, não para fazer uma manifestação pacífica, exigindo situações de melhoria para o nosso país, mas sai para quebrar lojas, para fazer destruição de pessoas que às vezes trabalhou 40, 50 anos para construir. Isso não é manifestação, porque não tem ideais puros, mas tem ideal de destruição. Não é esse o ideal de Deus. Então nós temos que ter esta graça no coração. O homem de Deus, ele pega os ideais e torna-se magnânimos. Ele torna rico. Põe a mão no seu coração. Hoje quem encontra com este amor de Deus, quem encontra com o Senhor, quem encontra com a salvação, ele torna-se este homem virtuoso. O Eclesiastes 26 vai dizer que tem 2 tipos de homem e 2 tipos de mulher. O homem virtuoso, a mulher virtuosa, o homem tolo e a mulher tola. Mas o Espírito Santo pode fazer a nossa casa, pode fazer teu lar,
Você em Deus pode tornar o homem virtuoso da sua família, a mulher virtuosa da sua família. Um homem cheio da graça de Deus, do poder de Deus, ele vai estar em qualquer lugar. Casado, solteiro, consagrado, religioso, religiosa. Quem encontrou este tesouro quer distribuir a todos, não vai guardar para si, porque o amor nos obriga a sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro. Dai-nos esta graça, Senhor, nesse dia de hoje. Não nos deixe ficar acomodados, como dizia o Santo Padre. Aonde quer que nós estejamos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso lazer, seja no nosso estudo, dai-nos a graça, Senhor, de ser um tesouro para cada pessoa que de nós aproximarmos. De sermos, Senhor, esta fonte inesgotável do Teu amor, de riqueza, de bondade, de caridade a todas as pessoas que de nós se aproximarem. Porque é isso que está em nós. É esse tesouro que habita em nós. Essa riqueza que o Senhor coloca dentro de cada coração. Para que ela agora, Senhor, saia de nós e transpasse, Senhor, todos os espaços em volta de nós. Assim como Moisés sentiu a alegria de estar rico da sua glória, e seu rosto transfigurou-se em majestade, em beleza. Faça isso conosco também, Senhor, nesta Santa Missa. Nós te bendizemos, Senhor. Venha, Espírito Santo, enriquecer-nos com todos os dons do Senhor. Venha preencher, Senhor, o vazio da nossa alma, nosso descontentamento com o seu amor, porque nós necessitamos dessa graça. Amém.